Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula 02. Agora nós vamos falar sobre o processo de ruptura política. Nós vimos que, a partir da transferência da corte para Portugal novamente, atendendo aí às demandas da chamada Revolução Liberal do Porto, as nossas elites se viram preocupadas diante da possibilidade de recolonização do Brasil. O que significa isso? A perda da liberdade econômica conquistada desde 1808 e também da autonomia administrativa que passamos a desfrutar desde 1815, tá bom? Então, diante disso, alguns membros da elite, situados no Brasil, começaram a aventar a possibilidade de se separar de Portugal. Começou a florescer aqui uma ideia de separação, uma ideia de independência, beleza? Bom, e como ocorreu essa ruptura política no final das contas? Nós vimos que as cortes portuguesas, que é o parlamento que se formou lá em Portugal, depois que Dom João volta, eles passam a exigir também o retorno de Dom Pedro I, e aí Dom Pedro se vê forçado a voltar, ele começam a exigir o seu retorno, e aí as elites começam a ficar preocupadas com isso. Elas pensam, bom, talvez seja interessante aí, nós nos aproximarmos de Dom Pedro e elencarmos ele como uma espécie de figura-chave para a condução do nosso processo de independência. E aí eles resolvem, então, vários membros da elite, a se aproximar de Dom Pedro e convencê-lo a ficar, desobedecer às cortes e liderar o processo de independência do Brasil, tá? Bom, diante dessa pressão, que é feita por abaixo-assinados, que temos aí o recolhimento de assinaturas de várias pessoas da elite, Dom João, então, resolve acatar esse clamor do que a gente pode chamar de Partido Brasileiro. O que é isso? A palavra partido aqui, toda vez que a gente utilizar nessa aula, não só nesse bloco, mas também nos próximos, significa grupo de opinião política. Então, se a gente está falando Partido Brasileiro, são pessoas que defendem a independência do Brasil. Não precisa ter nascido aqui, pode ser português do Partido Brasileiro, não tem problema. Assim como também vai ter brasileiro que vai ser contra a ideia de independência, vai ser do Partido Português. Então não são partidos como a gente entende hoje, de ser filiado, de votar nem nada disso não. Partido é a mesma coisa que corrente de opinião. Então você pode mudar de ideia, simplesmente vai passar a defender um outro partido, digamos assim. Beleza? Bom, então esse Partido Brasileiro, as pessoas que defendiam a independência do Brasil, passaram, então, a convencer Dom Pedro, conseguiram convencê-lo, eles conseguiram reunir 8.000 assinaturas que pediam para que ele ficasse e liderasse o processo de independência. Esse documento, inclusive, chegou a ser entregue pelo presidente do Senado, o José Clemente Pereira, tá bom? Em maio de 1822, o Dom Pedro, então, acatou, e aí o dia que ele resolve ficar ficou conhecido como Dia do Fico, que ele chegou a dizer como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto, diga a eles que fico, diga ao povo que fico. Então foi uma forma dele legitimar, dele se aproximar desse Partido Brasileiro e falar, olha, eu vou ficar e vou liderar aí o processo de independência. E aí então ele começa a agir. Pouco tempo depois, ele decreta o cumpra-se, ou seja, qualquer decreto que viesse das cortes, viesse lá do parlamento, teria que passar primeiro por ele, e se ele falasse não, não seria cumprido. Só seria cumprido mediante o seu cumpra-se aí, tá bom? Bom, no mesmo mês, ele recebeu do Senado o título de Defensor Perpétuo do Brasil, que era uma forma de puxar o saco dele, digamos assim, para tentá-lo manter cada vez mais próximo das ideias de independência, tá bom? Aí, em 7 de setembro de 1822, nós tivemos a proclamação oficial da independência do Brasil. Dom Pedro, assim que ele resolve acatar liderar este processo de independência, ele percorreu algumas regiões próximas, foi ao interior de São Paulo, até para conter uma revolta que começava ali, e convencer as pessoas da província para apoiá-lo. Quando ele voltava de lá, ele recebe 2 cartas. Uma das cartas era do José Bonifácio, que ficou conhecido como Patriarca da Independência, porque foi uma das grandes figuras que coordenou todo esse processo.
Esse José Bonifácio, né, que era líder do Partido Brasileiro, né, um defensor de um governo autônomo do Brasil, ele mandou uma carta para Dom Pedro dizendo o seguinte, quando ele estava voltando de São Paulo: senhor, o dado está lançado. De Portugal não podemos esperar mais nada senão a escravidão e horrores. Foi mais ou menos isso que ele disse. Aí, diante disso, né, ele já estava aconselhando Dom Pedro, né, a formalizar o processo de independência. Era agora ou nunca, ele pensou. Né? Não tinha mais o que se fazer, já que a tensão com Portugal estava aumentando muito. E ele, inclusive, recebe uma carta também da Leopoldina, né, que era a esposa dele e ficou no Rio de Janeiro, né, na condição de princesa regente do Brasil. E aí ela basicamente disse, olha, escute o que o José Bonifácio está dizendo, né, porque ele é a voz da experiência nesse caso. E aí ele resolve mesmo formalizar esse processo, né? Ele acaba proclamando oficialmente a independência do Brasil. Mas é claro, né, que ele não desembainhou uma espada e disse independência ou morte, né? Essa é uma visão mais romântica aí do processo. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele é aclamado imperador, né, e foi coroado com o título de Dom Pedro I em dezembro de 1822, tá bom? É importante dizer que o nosso processo de independência, ele não representou uma revolução, ele não representou transformações drásticas na nossa sociedade, nossa economia, nos nossos costumes, tá? No final das contas, foi um processo, né, de ruptura que veio a beneficiar grandes proprietários de terra, né, de escravos, grandes comerciantes também. A maior parte da população não teve suas condições de vida alteradas, né, e foi um processo de ruptura também que manteve a grande propriedade, buscou manter a unidade do império, né, não queria que o Brasil se separasse formando vários países autônomos, como aconteceu, por exemplo, com a América Espanhola, né, que virou México, Chile, Argentina, e também conseguiu manter a escravidão, tá? Então, para a gente não se esquecer disso, vamos colocar isso aqui. Então, manteve a propriedade privada, tá? Não alterou de maneira significativa o acesso à terra, nem nada disso. A unidade do império, já que não tivemos processos significativos aqui de separação, né? A unidade territorial, vou colocar. Por isso que, inclusive, foi mantida a monarquia, né? Territorial. A monarquia, já que o nosso processo de independência manteve a monarquia como forma de governo, e a escravidão, tá bom? Então, essas estruturas que já existiam no Brasil, elas foram mantidas aqui com o nosso processo de independência. Tranquilo? Isso pode ser cobrado na sua prova, tá? Fique atento. Aqui eu trouxe a representação mais clássica que a gente conhece, né? Mas apenas para fazer uma fofoca histórica aí com vocês. Não sei se você sabe, mas Dom Pedro, né, estacionou-se aí às margens do Rio Ipiranga, né, quando voltava para o Rio de Janeiro, não para desembainhar a espada e dizer independência ou morte, mas sim porque ele tinha comido alguma coisa que não lhe caiu muito bem, né, e quando ele voltava de São Paulo ele teve que parar para obrar-se, como se dizia aí na correspondência de gente que o acompanhava. Então ele literalmente teve um piriri e teve que parar às margens do Rio Ipiranga. Então veja que o nosso Brasil independente já não começou muito bem, né? Começou fruto de uma bela dor de barriga. Bom, além disso, esse quadro é muito romantizado, né? Vale dizer que ele foi feito por alguém que não viu esse processo, né? Ele foi feito em 1888, então o autor dele, o Pedro Américo, né, ele não acompanhou esse processo, ele viveu bem depois, já no segundo reinado, e aí ele dá uma visão romantizada para valorizar a monarquia, né? Inclusive, esses dragões da independência que aparecem aqui, eles não existiam nesse contexto, tá? É muito pouco provável que Dom Pedro estivesse de cavalo, né, fazendo esse trajeto, já que era um trajeto muito difícil, então geralmente se fazia no lombo de mula mesmo, de burrico, então eles deram uma romantizada aí no quadro, tá bom? Bom, mas esse processo de independência, né, ele não foi acompanhado da imediata adesão do território brasileiro, não.
a gente tem que pensar que, no final das contas, a transferência da corte aqui para o Rio, depois o seu retorno, não representou uma aproximação de várias regiões do Brasil com o Rio de Janeiro, não. Tá? Na região norte, por exemplo, né, e região nordeste, nós temos, em alguns casos, uma aproximação muito maior com Portugal do que com o Rio de Janeiro. Tá? Os interesses econômicos ligam, né, membros das elites locais com os portugueses. Então, esse processo de independência, ele, na verdade, poderia resultar em prejuízos aí para algumas elites, tá? Então, diante disso, a gente não pode pensar que o nosso processo de independência foi pacífico, porque ele foi acompanhado de guerras. Em alguns lugares, houve sim a ocorrência de episódios de resistência. Os portugueses conseguiram se fixar na região norte e nordeste, lá tentaram resistir ao processo de independência do Brasil, tá? Lembrando que, quando eu falo português, são os portugueses, né, que eram contra a ideia de separação. E aí a gente pode dizer que a nossa guerra de independência foi bem longa e desgastante, ela durou 21 meses, né, foi de fevereiro de 1822 até novembro de 1823, milhares de pessoas perderam a vida aí em diversas regiões, né, a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram, né, não existem aí estatísticas confiáveis, mas, né, é provável que tenha sido um número bem grande. O número de combatentes provavelmente foi maior do que o das guerras de libertação da América Espanhola na mesma época. Só na Bahia, né, mais de 16 mil brasileiros combateram, né, os portugueses, e aproximadamente 5 mil portugueses, né, também estiveram ali contra os brasileiros. No Piauí, né, esses brasileiros foram derrotados, né, na Batalha do Genipapo, né, só que essa batalha foi muito importante, né, porque ela representou aí um episódio de resistência mesmo ao domínio dos portugueses, tá? De acordo com o jornalista aí, Laurentino Gomes, né, é possível supor que pelo menos entre 2.000 e 3.000 pessoas morreram nas guerras de independência. Né, na Bahia nós tivemos episódios muito heróicos, digamos assim, né? Brasileiros enfrentando portugueses nas ruas do Salvador, na Batalha do Pirajá, nos arredores aí da cidade, né? Os portugueses foram expulsos da Bahia, no final das contas, após serem cercados no litoral pela Marinha Brasileira, a mando de um mercenário escocês chamado Lord Cochrane, tá bom? Porque aqui, pessoal, nessa época, a gente não tinha uma marinha, né? Então a gente teve que montar uma marinha com mercenários vindos de outras regiões da Europa. E um desses mercenários que vem para cá é esse camarada, esse escocês chamado Lord Cochrane. E aí ele vai ser mais ou menos o nosso primeiro chefe da marinha aqui, né? Nosso primeiro almirante, tá bom? Então, ele vai ser uma figura-chave no combate aos portugueses em diversas regiões da costa brasileira. Bom, além disso, né? Aqui só algumas curiosidades, porque isso não vai ser cobrado. Né? A esquadra de Cochrane era composta por uma nau, 3 fragatas, 2 corvetas e 6 brigs, né? Só para vocês saberem aí. É interessante porque neste processo, né, o Cochrane, inclusive, foi para o Maranhão, onde lá também houve a última região a resistir ao nosso processo de independência. E aí de lá, né, eles ameaçaram bombardear o litoral, né, e conseguiram, no final das contas, a subordinação da região ao Império, tá? Aqui só algumas curiosidades mesmo, já que isso não vai ser cobrado. Bom, uma vez, né, expulsos os portugueses, foi preciso, então, buscar o reconhecimento do nosso processo de independência. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecê-lo, isso porque eles estavam muito comprometidos com a ideia, né, de que quanto mais se varresse a influência europeia nas Américas, melhor. Então, toda vez que surgia um país novo aqui, eles corriam lá para reconhecer, tá? Bom, uma curiosidade aí, porque isso não vai ser cobrado, né? Os primeiros soberanos que reconheceram a independência brasileira foram 2 reis africanos, né? Que foi um Obá, né, um rei de Daomé, atual Benin, e um Olugum de Lagos. Eles reconheceram rapidamente a nossa independência, já que o nosso mercado, né, era ligado ao mercado deles. Né? Eles eram grandes exploradores de escravos e o Brasil um grande comprador de cativos, né, vindos dessa região, tá bom? O governo de Portugal não reconheceu a nossa independência, né? Demorou um pouco aí, e aí, diante disso, ele se manteve bem resistente. A Inglaterra, né, queria rapidamente reconhecer
a nossa independência. Só que como ela era uma velha parceira de Portugal, ela falou, opa, então eu preciso mediar essa situação aqui para eu poder reconhecer a independência do Brasil sem gerar um problema com os portugueses. Então ela começou a mediar um acordo, né, de armistício, né, de tratado de paz mesmo, estabelecido entre Portugal e o Brasil. E aí esse acordo, no final das contas, estabeleceu, né, que o Brasil pagaria uma indenização de 2 milhões de libras para Portugal, além de ter que reconhecer Dom João como imperador honorário do Brasil, tá? Bom, concordando com os termos, Portugal, então, assina um tratado com o Brasil, tratado de paz e aliança, e aí a nossa independência foi formalmente reconhecida. Veja que isso só em 1825, tá? Diante disso, então, a Inglaterra e outras nações europeias já reconheceram rapidamente a nossa independência. Então é isso, o nosso processo de independência foi esse, e aí agora restava, né, a esse país independente organizar o Estado brasileiro, né, organizar aí a primeira estrutura independente de fato, tá bom? Mas isso é tema do nosso próximo bloco, então estou te esperando lá. Tchau!